Você já parou para pensar no que aconteceu nos 40 dias após a ressurreição de Jesus? Se a sua resposta for não, saiba que você não está sozinho. Para muitos, a história termina no túmulo vazio, na pedra removida, no Cristo ressuscitado. Mas, e se eu te dissesse que a ressurreição não foi o final, mas o início de algo infinitamente mais íntimo? Algo que pode transformar profundamente a sua caminhada com Deus? Este não é mais um vídeo com informações rasas. O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga Jesus, a fé e o seu papel na missão que ele confiou aos seus. Porque aqueles 40 dias entre a ressurreição e a ascensão não foram meramente dias de espera. Foram dias de revelação, de cura, de envio. Eles foram cheios de propósito. Cada encontro, cada palavra, cada gesto foi um movimento divino em direção ao coração humano. E se você já se perguntou o que Jesus considerou mais importante fazer depois de vencer a morte, você está prestes a descobrir. A mensagem que você vai ouvir nasceu num tempo em que os discípulos de Jesus estavam dispersos, inseguros, tomados pelo medo e pela dúvida. Reconhece esse cenário? Vivemos hoje uma época parecida, onde o barulho da dúvida é mais alto que o sussurro da verdade. Onde celebramos a Páscoa, mas ignoramos o que aconteceu depois do domingo. Vivemos um tempo sedento por clareza, identidade e direção. E é justamente nesse espaço de confusão que os dias pós-ressurreição brilham com uma luz que temos esquecido de contemplar. Por que Jesus não foi direto ao céu após ressuscitar? Por que apareceu a tantas pessoas, uma por uma? Por que as marcas dos cravos ainda estavam em suas mãos? E agora, uma pergunta para você. Se Jesus tivesse 40 dias para investir nos seus discípulos e você pudesse ter acesso a esse mesmo conteúdo, você ouviria com atenção? Você deixaria isso mudar a sua vida? Comente aqui embaixo. Você já foi ensinado sobre o que Jesus realmente fez nesse período? Existe alguma história desses dias que marcou você? Ou alguma que você gostaria que explorássemos em outro vídeo? Diga pra gente. Se esse tema despertou algo dentro de você, compartilhe com alguém que esteja vivendo entre a ressurreição e o propósito. Talvez essa pessoa esteja apenas esperando por uma verdade revelada no seu próprio tempo de 40 dias. Vamos começar. Jesus havia acabado de vencer a morte. O túmulo não pôde contê-lo. O véu do templo foi rasgado, a ira de Deus satisfeita e a eternidade destrancada para todos que crescem. E então o que ele faz? Ele não sobe a um monte para declarar sua glória aos céus. Não convoca legiões de anjos para uma entrada triunfal em Jerusalém. Não confronta Pilatos ou o Sinédrio. Em vez disso, ele aparece em silêncio, com ternura, em encontros profundamente pessoais. Um coração por vez. A primeira pessoa a vê-lo não foi um sacerdote, nem um discípulo, nem uma autoridade. Foi Maria Madalena, uma mulher que fora possuída por 7 demônios. Uma mulher esquecida, marginalizada, rejeitada pela religião, mas amada pelo céu. E Jesus a chama pelo nome, Maria. Com essa única palavra, cada parte quebrada da alma dela se recompôs. O pranto se transformou em testemunho. Ela se tornou a primeira proclamadora da ressurreição, enviada para anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. João 20:18. Depois veio o caminho de Emaús. 2 discípulos desiludidos seguiam para longe de Jerusalém. A esperança deles morrera na cruz, e tudo o que restava era confusão. Mas então, um estranho caminha ao lado deles, silencioso, presente. Eles não o reconhecem. Jesus os escuta, não os repreende. Explica-lhes as Escrituras, a lei, os profetas, os salmos, tudo apontando para ele. Seus corações ardem, mas seus olhos continuam cegos. Até o pão ser partido. Naquele momento, no partir do pão, eles o veem. Mas por que esses encontros? Por que não uma aparição pública, um espetáculo glorioso no templo? Porque Jesus não estava interessado em aplausos. Ele buscava almas. Ele não ressuscitou para impressionar. Ressuscitou para restaurar. Seus primeiros passos não foram para palácios ou sinagogas. Foram em direção à dor. Ele foi ao encontro de corações partidos,
mentes perdidas, fés trêmulas. Essas primeiras aparições carregam mais que emoção. São retratos da essência de Deus. O Jesus ressuscitado não apareceu para provar algo à história. Apareceu para alcançar o íntimo do coração humano. Ele foi ao jardim da tristeza, ao caminho da decepção, ao quarto trancado pelo medo. Se você fosse Jesus, a quem procuraria primeiro? Ele escolheu os esquecidos, os que choravam, os que duvidavam, porque a ressurreição não é sobre um argumento, é sobre um reencontro, e ele continua fazendo isso até hoje. Talvez você esteja vivendo o seu próprio caminho de Emaús, decepcionado, confuso, sem saber onde está Jesus em meio à sua dor. Ou talvez esteja preso num jardim de luto, achando que sua história terminou em um túmulo. Mas e se ele já estiver ao seu lado? E se o silêncio for, na verdade, o cenário que antecede a revelação do seu nome, dos seus olhos, do seu propósito? Essa parte do relato não foi escrita apenas para teólogos. Foi escrita para você, para mim, para lembrar que o Salvador que venceu a morte ainda carrega as cicatrizes. Não para provar que sofreu, mas para mostrar que ele entende. Você se lembra da última vez que ele te encontrou? Não por meio de uma pregação ou de uma música, mas no silêncio, no partir do cotidiano, no sussurro de algo familiar. É assim que ele age, um por um, encontro por encontro, uma mão marcada estendida. E isso é só o começo. Após aparecer a Maria no jardim e caminhar com os desiludidos em Emaús, Jesus volta seus olhos para uma sala trancada em Jerusalém. Uma sala cheia de medo, onde 10 homens que haviam expulsado demônios, visto milagres, caminhado sobre as águas, agora se escondiam. Não porque deixaram de acreditar, mas porque já não sabiam mais no que acreditar. Porque o trauma tem o poder de calar até os corações mais corajosos. E foi ali, no meio do medo, que Jesus entrou. Trauma. A crucificação havia estilhaçado a noção que os discípulos tinham de poder. A cruz ainda estava viva na memória. O sangue derramado, os gritos dilacerantes, o silêncio que veio depois. E agora começavam a circular rumores. Um túmulo vazio, mulheres dizendo que ele estava vivo, 2 homens voltando de Emaús, jurando que o viram. Mas esses homens, os que estavam trancados naquela sala, ainda não tinham visto nada com os próprios olhos. Tudo o que tinham era medo, até que Jesus veio, sem bater, sem anunciar sua chegada. Simplesmente apareceu, subitamente, sobrenaturalmente, presente. E suas primeiras palavras? Não foi um "eu avisei", não foi um "onde vocês estavam quando eu mais precisei?" Sem condenação, sem julgamento, apenas isso: paz seja com vocês. João 20:19. Essa paz não era apenas uma saudação cortês, era um dom, um presente que acalma tempestades não em lagos, mas dentro da alma. A mesma paz descrita em Filipenses 4:7, a que excede todo entendimento. A que não se explica, não se conquista, apenas se recebe. Em seguida, Jesus mostra suas cicatrizes, não escondidas, não suavizadas, ainda abertas, ainda tocáveis, porque Jesus não disfarça o que sofreu, ele revela. Cicatrizes que carregam, ao mesmo tempo, prova de morte e de vida. Mas talvez o momento mais impactante tenha vindo logo depois. O Evangelho de João diz que Jesus soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." João 20:22. Esse sopro ecoa algo muito mais antigo. Volta até Gênesis 2:7, quando Deus soprou vida em Adão. Não era apenas ar, era criação, era renascimento, era envio. Eles não estavam apenas sendo consolados, estavam sendo comissionados. A sala onde estavam não era um esconderijo, era um ponto de partida. Porque Jesus disse: "Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." João 20:21. Mas havia alguém ausente naquela primeira aparição: Tomé. E quando ouviu os relatos dos outros, foi honesto o suficiente para confessar: "Se eu não vir as marcas dos pregos, se eu não tocar com as minhas mãos, não acreditarei." 8 dias se passaram.
8 dias de silêncio, 8 dias de espera, 8 dias sentindo-se à parte. Enquanto os outros falavam com olhos brilhantes de quem viu, Tomé apenas escutava com um coração que ainda doía. Por que Jesus esperou? Talvez porque a fé que é formada no silêncio queima mais intensamente do que a fé que nasce de um espetáculo. E então, no 8º dia, Jesus volta. As portas ainda trancadas, o medo ainda presente, e novamente ele está ali. Mas dessa vez, olhos fixos em um único homem. Ele não censura Tomé, convida-o. Toque aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. João 20 e 27. Jesus encontra Tomé exatamente onde sua dúvida morava. Não evitou a dor, não ignorou as perguntas. Ele mostrou as feridas e disse: pode tocar. Mas naquele momento, algo ainda maior aconteceu. Tomé não precisou mais tocar. A dúvida desfez-se na presença do Cristo vivo. E então de sua boca saiu a declaração mais profunda de todo o Evangelho: meu Senhor e meu Deus. João 20 e 28. Ele não o chamou apenas de mestre, não apenas de profeta. Chamou-o de Deus. Jesus não precisou de uma multidão para ser coroado rei. Bastou um homem ferido e sincero para proclamá-lo Deus. E então, ele disse algo que atravessa o tempo e chega até nós. A você, a mim, a todos que, em algum momento, se perguntaram se perderam sua chance. Porque você me viu, você creu, bem-aventurados os que não viram e ainda assim creram. João 20 e 29. Esse é você. Num mundo onde a dúvida é celebrada como lucidez e a fé ridicularizada como ingenuidade, Jesus chama bem-aventurados os que acreditam mesmo sem ver. Mas essa fé não é cega. É uma fé firmada na palavra, confirmada pelo Espírito e entregue a nós pelo testemunho dos que viram, duvidaram e escolheram crer. E hoje Jesus ainda entra em salas trancadas, ainda fala: paz seja com vocês. Ainda sopra vida sobre o que parecia morto. Ainda estende mãos marcadas para quem tem medo de chegar perto. E se você estiver aí, trancado em si mesmo, com medo do futuro, com dúvidas, com vergonha por ter se afastado, saiba que ele vem até você também. Seu sopro ainda vivifica, sua paz ainda acalma, seu envio ainda está em andamento. Assim como o Pai me enviou, eu também envio você. A pergunta é: você está vivendo como quem já recebeu esse sopro? Ou ainda está trancado na sala? Ele está aqui, mãos marcadas, sopro eterno, paz disponível. Deixe-o entrar. Destino. As pessoas usam isso como um distintivo de honra, mas a dúvida bíblica não é um lugar onde você deve parar. Ela é o corredor pelo qual você passa a caminho de uma convicção profunda. E Jesus não se ofende com suas perguntas. Ele não é frágil. Ele não se envergonha da sua honestidade. Na verdade, o momento em que você acha que se desqualificou por causa da sua dúvida pode ser exatamente o momento em que ele planeja entrar no seu quarto, olhar nos seus olhos e sussurrar: venha tocar a verdade. Talvez você já tenha tido momentos assim. Ou talvez você esteja vivendo os 8 dias de espera, sentindo como se o céu tivesse ficado em silêncio, enquanto outros gritam louvores. Mas não confunda a espera com ausência. Ele sabe onde você está. E quando ele vem, ele traz paz e provas. Tomé não se tornou o padroeiro da dúvida. Ele se tornou um missionário, levando o evangelho mais para o leste do que qualquer outro discípulo. A tradição da igreja diz que ele chegou até a Índia, plantando sementes de fé onde a crença nunca havia criado raízes. Porque quando Jesus encontra sua dúvida com graça, ele transforma seus pontos de interrogação em pontos de exclamação e seu ceticismo em rendição. Qual é o seu momento de Tomé? O que você está esperando ver que Deus está esperando lhe mostrar? Ele não se sente ameaçado por suas perguntas. Ele é paciente com sua dor. E ele ainda aparece em salas trancadas, onde medo e fé colidem. Você não está desqualificado. Você está sendo chamado. A sala havia ficado em silêncio novamente. Tomé acabara de confessar o que se tornaria o clamor de milhões: meu Senhor e meu Deus. Mas a história de Jesus ressuscitado
não estava acontecendo apenas atrás de portas trancadas em Jerusalém. A poucos quilômetros dali, em uma estrada empoeirada que saía da cidade, 2 seguidores de Jesus estavam se afastando. Não apenas da cidade, mas da própria esperança. Eles não faziam parte dos 12. Só sabemos o nome de um deles, Cleopas. O outro permanece sem nome, talvez para que possamos nos ver em suas sandálias. Seus passos eram lentos, suas palavras pesadas, seus corações partidos, porque para eles Jesus estava morto. Eles o haviam seguido, colocado sua esperança nele. Talvez tenham acenado com ramos de palmeiras dias antes. Talvez tenham sussurrado sonhos sobre Roma caindo e Israel ressurgindo. Mas tudo isso desmoronou na cruz. A multidão virou, o céu escureceu, e o Messias deles ficou pendurado ali como um criminoso. Agora estavam voltando, de volta para Emaús, de volta ao comum, de volta a uma vida que fazia mais sentido do que o turbilhão que haviam acabado de presenciar. Mas Jesus não nos deixa caminhar em nossa decepção sem se aproximar. Lucas 24 diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas eles não o reconheceram. Versículos 15 e 16. Por quê? Porque o Salvador ressuscitado, com cicatrizes nas mãos e vitória correndo em suas veias, escolheria caminhar ao lado deles incógnito? Porque às vezes, as revelações mais poderosas começam no silêncio. Jesus ouviu. Ele deixou que eles derramassem sua dor. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Versículo 21. Essas 5 palavras, nós esperávamos, talvez sejam o resumo mais triste de uma fé desiludida. E talvez você também já as tenha dito. Eu esperava que meu casamento desse certo. Eu esperava que a cura viesse. Eu esperava que Deus respondesse mais cedo. A decepção muitas vezes se disfarça de distância. E presumimos que, porque a esperança foi esmagada, Deus se afastou. Mas e se ele estiver caminhando bem ao seu lado esse tempo todo? E se o silêncio não for ausência, mas preparação? Jesus, ainda não reconhecido, começa a falar, não apenas para confortar, mas para reformular a fé deles. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Versículo 27. Ele os guiou pela lei, pelos profetas, pelos salmos, de Gênesis a Malaquias. Ele lhes mostrou o que eles nunca tinham visto antes. A história inteira sempre foi sobre ele. E aqui está a verdade de tirar o fôlego. Ele não começou mostrando suas cicatrizes. Ele começou mostrando as Escrituras. Porque é pela palavra de Deus que a presença de Deus revela a verdade de Deus. Hoje queremos sinais, queremos milagres. Mas Jesus ainda se revela primeiro por meio da palavra. Não pelo drama, mas pela profundidade. Os discípulos só perceberam quem ele era quando ele partiu o pão, um eco da última ceia, e desapareceu de sua vista. Só então tudo fez sentido. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Versículo 32. Corações em chamas. É isso que acontece quando Jesus te guia pela verdade. É isso que acontece quando a neblina começa a se dissipar e você percebe que o silêncio era sagrado. Amigo, quantas vezes Jesus caminhou com você na confusão? Quando as orações pareceram não ser respondidas? Quando o propósito parecia atrasado? Quando a cura parecia distante? E quantas vezes o perdemos de vista porque esperávamos que ele gritasse, mas ele sussurrou? Emaús é a jornada de todo ser humano, da confusão para a clareza, do desespero para o destino. Jesus caminha pela estrada em que você está. Ele ouve os gritos que você não consegue dizer em voz alta. E ele não tem pressa em se revelar até que seu coração esteja pronto para queimar. Essa história não foi apenas um momento de encorajamento. Foi uma aula magistral de interpretação. Jesus mostrou que cada sombra no Antigo Testamento apontava para sua cruz, sua ressurreição e seu reino. Ele não apareceu apenas para dizer, estou vivo. Ele apareceu para dizer, eu sempre estive aqui. E se o exato lugar de onde você tem tentado fugir, em decepção, for o mesmo lugar onde ele quer mostrar a você a ressurreição? E se o caminho de volta ao normal
for onde ele quer reacender seu coração. A jornada para Emaús nos lembra que Jesus não está apenas no santuário ou no palco. Ele caminha por estradas de terra, ele entra na confusão e ele abre olhos nos exatos lugares onde a fé começava a desaparecer. Então, da próxima vez que você se perguntar onde Deus está, não procure apenas por relâmpagos. Procure por passos silenciosos, daqueles que acompanham o seu ritmo, daqueles que conhecem sua dor, daqueles que partem o pão e abrem seus olhos. Ele ressuscitou e ele está caminhando com você, mesmo quando você ainda não o reconheceu. Ele ainda faz o café da manhã. Eles haviam tocado as cicatrizes, ouviram sua voz, viram-no atravessar portas trancadas. Mas o que você faz quando a ressurreição não apaga o arrependimento? Pedro tinha visto Jesus ressuscitado, mas a dor do fracasso ainda morava dentro dele. Ele era o corajoso, a rocha, aquele que prometeu: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Mateus 26, 33. Mas sob pressão, ele desmoronou. 3 vezes ao redor de uma fogueira, a poucos metros de onde seu mestre sofria, Pedro o negou. Ele havia jurado fidelidade com os lábios, mas a negou no pátio. Então, o que faz o Cristo ressurreto com alguém que o traiu tão profundamente? Ele prepara o café da manhã. João 21 começa com uma cena familiar. Pedro, inquieto, confuso, diz aos outros: vou pescar. Fina 3. Não por lazer, mas por desorientação. Ele recorre ao que conhecia, ao que podia controlar. Volta ao lugar onde tudo começou, antes de Jesus tê-lo chamado. E não é assim conosco também? Quando perdemos a direção no plano de Deus, retornamos ao conforto do conhecido. Mas a graça, essa graça implacável, não nos deixa voltar sem ser notada. O sol nasce sobre o mar da Galileia, e Jesus está lá, em pé na praia. Eles não o reconhecem de imediato, como no caminho para Emaús. Então ele pergunta: amigos, vocês têm algo para comer? Não, respondem. Então vem uma ordem conhecida: lancem a rede do lado direito do barco. Imediatamente as redes se enchem, e João sussurra aquilo que toda a alma anseia ouvir: é o Senhor. Pedro não hesita. Ele amarra sua capa e se joga na água, sem vergonha que o prenda, sem medo que o detenha. Apenas um homem quebrado nadando em direção à graça. Ao chegar à praia, Jesus já preparara uma fogueira. A última fogueira diante da qual Pedro esteve testemunhou sua negação. Agora Jesus o chama para outra fogueira. Não para negá-lo, mas para restaurá-lo. Não há condenação, nenhuma repreensão. Apenas um convite: venham comer. João 21:12. Este é o Jesus que restaura, não com discursos duros ou exposição pública, mas com uma refeição simples e uma pergunta que penetra mais fundo do que qualquer espada: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? 3 vezes Jesus pergunta. 3 vezes Pedro responde. 3 vezes Jesus o comissiona: alimente meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. Alimente minhas ovelhas. Cada resposta reescreve a história. Cada palavra de Pedro desfaz uma negação. Cada frase de Jesus reconstrói a confiança. Mas esta cena não é apenas sobre perdão, é sobre propósito. Jesus não apenas restaura o coração de Pedro, ele recomissiona suas mãos. Esse é o mesmo Pedro que pregaria no Pentecostes. O mesmo que escreveria cartas que atravessariam séculos. O mesmo que um dia morreria por aquele nome que um dia negou. Mas nada disso teria acontecido se Jesus não o tivesse encontrado no seu momento mais vergonhoso. E talvez você precise ouvir isso hoje. Talvez ache que se desqualificou para sempre por causa do seu erro. Talvez pense que sua queda foi grande demais para a graça alcançá-lo. Mas escute, Jesus não anula um chamado, ele o renova. Ele não devolve você ao mar, ele prepara o café da manhã. Ele faz um lugar onde você pode trazer seus arrependimentos e receber restauração. Essa manhã na praia é uma das cenas mais comoventes e poderosas de toda a Escritura. Ela nos mostra que Jesus ressuscitado não quer apenas provar que está vivo. Ele quer provar que você ainda pertence. Ele não ignora sua falha.
Ele a redime. Ele não descarta os quebrados. Ele os confia com suas ovelhas. E talvez, como Pedro, você precise ouvir de novo: siga-me. Não como acusação, mas como um novo começo. Nenhum discurso dramático, nenhuma menção ao passado. Apenas as mesmas palavras que Jesus disse da primeira vez, na mesma praia: siga-me. Nunca foi sobre perfeição, sempre foi sobre proximidade. E Pedro aprendeu, após a ressurreição, que nem mesmo a negação pode cancelar o chamado. Então, se você falhou, caiu ou se esqueceu de quem é, lembre-se, Jesus ainda faz o café da manhã. Ele ainda chama seu nome. E a mesma graça que tirou Pedro da vergonha pode trazer você de volta ao seu propósito. Pedro, ainda com a roupa molhada, ficou ali na praia da Galileia, chamado novamente para o seu destino. Mas não era apenas sobre Pedro. O Cristo ressuscitado estava reunindo todos os seus discípulos. Restauração, humildade, prontidão. 40 dias se passaram desde que a pedra foi removida do túmulo. 40 dias de encontros íntimos e revelações públicas, de corações partidos sendo sarados, de dúvidas dissolvidas pelo toque das mãos perfuradas. E agora, o momento final. Não um discurso de despedida, mas uma missão eterna. Jesus os leva a uma montanha na Galileia, o lugar que ele mesmo havia marcado. Alguns o adoram, outros ainda duvidam, mas a todos, sem exceção, ele entrega a mesma missão. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 18 a 19. Não foi uma sugestão, nenhum, quando você se sentir pronto. Foi a ordem do Rei dos Reis, do Salvador que venceu o pecado, destruiu a morte e reina sobre tudo. Ele não disse, frequentem a igreja. Ele disse, vão ao mundo. Ele não pediu que fizessem as pessoas concordarem com uma doutrina. Ele mandou que formassem discípulos, pessoas que o conheçam, o sigam e o reflitam. Foi exatamente isso que ele fez com eles. 3 anos caminhando juntos, ensinando, curando, corrigindo, mostrando como é o coração do Pai. E agora, ele os envia para viver e multiplicar esse modelo. O original grego em Mateus 28 deixa claro: o mandamento não é apenas vão, mas sim enquanto estiverem indo. Ou seja, não é só sobre missionários em terras distantes, é sobre mães criando filhos em Cristo, líderes empresariais orando por suas decisões, adolescentes fazendo estudos bíblicos em escolas, avós passando sabedoria à próxima geração. Todo crente, em qualquer lugar, enquanto vive, faça discípulos. O reino, a missão e os 40 dias que moldam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa não era apenas uma cerimônia religiosa, era um ato de identidade. O batismo simbolizava a morte do velho eu e o renascimento em Cristo. Era uma declaração pública do que Deus havia feito de forma silenciosa e profunda no coração. Uma ressurreição interior. Jesus prosseguiu, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Não bastava repassar os ensinamentos. Era necessário formar discípulos obedientes, não apenas informados. Porque no reino de Deus a transformação não vem de saber mais, mas de viver o que se sabe. É a obediência que molda. É a resposta prática ao amor daquele que nos amou primeiro. E o mais extraordinário é o cenário em que essas palavras foram ditas. Naquele momento, o Império Romano ainda oprimia. Os discípulos estavam vulneráveis, sem estrutura, sem templo, sem influência. Nada além de uma mensagem viva, uma missão clara e uma promessa inabalável. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. O Jesus que enviou também garantiu presença. A mesma voz que acalmou tempestades e expulsou demônios, agora sustenta cada discípulo com sua companhia fiel. E mesmo hoje, em um mundo que prefere comodidade à obediência, essa ordem continua de pé. A grande comissão não é um relicário do passado, é o coração do céu pulsando agora. É a estratégia da igreja viva. É o chamado pessoal de cada filho de Deus. Vivemos tempos de distração,
excesso de informação, apatia espiritual. Mas nada substitui o poder de uma vida entregue a essa missão. E o mesmo Jesus que se ergueu naquela montanha em Galileia, continua dizendo a você hoje: vá. Não porque você está pronto, mas porque Ele vai com você. E quando Deus caminha ao seu lado, a obediência se transforma em força, e passos pequenos produzem impacto eterno. Então pergunte-se: você está vivendo como se a grande comissão fosse uma sugestão? Ou como se sua vida inteira dependesse disso? Quem você está discipulando? Com quem você está caminhando, orando, investindo? Talvez seja a hora de enxergar seus lugares cotidianos, sua casa, sua escola, seu trabalho, a padaria do bairro, como campos missionários. Talvez o que falta não seja oportunidade, mas obediência. Porque quando Jesus disse ide, Ele não estava apenas liberando uma missão, Ele estava oferecendo a si mesmo. E isso não é um fardo, é uma promessa. Uma promessa que ainda muda tudo. Os 40 dias que o céu nunca esqueceu, antes de os discípulos saírem para o mundo, antes de Pentecostes, antes do mover que mudaria a história, Jesus os preparou. Mas essa preparação não foi feita com espetáculos, nem discursos grandiosos. Ela aconteceu em 40 dias silenciosos, íntimos, transformadores. Em Atos 1:3 lemos: depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias e falou-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias. Esse número não é aleatório. Na Bíblia, ele carrega peso profético. Moisés passou 40 dias no Sinai, recebendo a lei. Elias caminhou 40 dias em jejum até o monte de Deus. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério público. E agora, após a ressurreição, ele reserva mais 40 dias. Não para a glória pública, mas para a formação profunda. Jesus não os estava apenas ensinando conceitos, ele estava modelando seus corações. Falou-lhes sobre o reino de Deus, não sobre crescimento de igreja, não sobre popularidade, não sobre autoproteção, mas sobre o reino. O mesmo reino que ele revelou em parábolas, confirmou em milagres e estabeleceu com sua morte e ressurreição. O reino que não viria com exércitos, mas com entrega, verdade e reconciliação. Nesse tempo com os discípulos, Jesus voltou às Escrituras, falou da lei, dos profetas, dos salmos e mostrou como tudo apontava para ele. Ele não estava apenas revisando, estava revelando. Cada refeição, cada conversa, cada passagem explicada era uma semente sendo plantada, para que mais tarde o fogo do Espírito encontrasse raízes profundas. Pedro, que o havia negado, Tomé, que duvidara, foram não apenas perdoados, mas transformados em mensageiros. E agora, a pergunta volta para nós. E se Jesus tivesse 40 dias com você, hoje, o que ele diria? Falaria sobre suas prioridades, sobre seus medos escondidos, sobre seu apego à performance ou seu cansaço? Será que ele precisaria corrigir sua visão de sucesso, de poder, de propósito? Porque nós queremos resultados imediatos, mas ele deseja raízes eternas. Buscamos espetáculos, mas ele planta fundamentos inabaláveis. Antes de liberar o poder de Pentecostes, Jesus ensinou para que esse poder servia, não para controle, não para conforto, mas para que o reino de Deus se manifeste em cada nação, cada lar, cada coração. Em um mundo que parece não parar, onde tudo é urgente e acelerado, Jesus nos ensina algo essencial. Ele nunca teve pressa. Já havia vencido o pecado, derrotado a morte e garantido a salvação. E mesmo assim, desacelerou para ensinar, preparar e investir em seus discípulos, porque são as pessoas transformadas que constroem obras eternas. O que isso significa para nós hoje? Significa que também precisamos desacelerar. Precisamos voltar a sentar aos seus pés, não apenas para servir, mas para ouvir de fato. Deixar que as palavras do reino moldem nossas relações, nossas decisões, nossos valores. Que suas prioridades se tornem as nossas. Não basta perguntar: Senhor, o que quer que eu faça hoje? É preciso ir além.
Como essa escolha contribui para o avanço do teu reino? Seja na forma como lidamos com dinheiro, como tratamos o próximo, ou como administramos nosso tempo, tudo deve estar submetido à autoridade do rei. E mais, precisamos nos preparar antes de agir. Os discípulos não começaram sua missão movidos apenas pela paixão ou pelo carisma. Eles iniciaram com clareza, com foco no reino. Passaram tempo com o Cristo ressuscitado, e isso transformou tudo. Então, deixo um convite para você. Tem permitido que Jesus te ensine sobre o reino? Ou anda tão ocupado pedindo que ele construa o seu reino pessoal? Tem feito espaço para os seus 40 dias, momentos de ensino intencional, de silêncio e reforma interior? Ou corre tão rápido que nem para estar com ele? Não pule essa etapa fundamental. Antes do fogo do Pentecostes, vem o sussurro do reino. Antes da ousadia, a firmeza das raízes. E antes de levar a mensagem, precisamos vivê-la. Porque o reino não é algo que construímos para Deus, é algo que ele constrói por meio de nós. E isso só acontece quando ouvimos, nos inclinamos e permitimos que ele nos molde, assim como fez com os discípulos durante aqueles 40 dias sagrados. Dias que ainda hoje nos falam. Com os ensinamentos sobre o reino ecoando em seus corações, os discípulos se sentiram prontos, ansiosos e cheios da autoridade do Rei ressuscitado. Viam-no andar entre eles, com as marcas da cruz que dissipavam toda dúvida. Como não querer partir para a missão? Mas então Jesus disse algo inesperado. Eis que envio sobre vocês a promessa do Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24:49. Em Atos, o mesmo chamado à espera se repete. Não saiam de Jerusalém, aguardem a promessa do Pai. Vocês serão batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Atos 1, 4-5. Esperar. Depois de tudo, ressurreição, missão clara, autoridade concedida, Jesus os convida a pausar. Porque a missão do céu não caminha com o nosso ímpeto humano, mas com o poder divino. E é aí que muitos de nós tropeçamos hoje. Estamos ansiosos para agir por Deus, mas esquecemos de primeiro receber dele. Queremos pregar, servir, transformar o mundo, mas nos esquecemos do comando anterior ao ir: esperar. Jesus sabia o que os discípulos ainda não compreendiam plenamente. A missão dada não se cumpre só com conhecimento, zelo ou estratégia. Ela exige o Espírito Santo. Sem ele, teremos apenas pressão, sem poder. Sem ele, nossa missão será performance, não transformação. E essa é uma diferença crucial. Jesus não os enviava para impressionar, mas para serem capacitados. E essa capacitação só vem pelo Espírito. Por isso chamou de a promessa do Pai. Não um acessório opcional, mas a pessoa de Deus habitando em nós. Ele já havia dito: convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. João 16, 7. Pense nisso. Jesus, o Verbo encarnado, Emanuel, disse que era melhor partir. Por quê? Porque o Espírito viria. O Espírito que convence, consola, aconselha, lembra da verdade e intercede por nós em gemidos indescritíveis, capacita para testemunhar, resistir ao pecado e viver em ousada obediência. Sem o Espírito, a ressurreição seria apenas um evento histórico. Com ele, tornou-se um movimento vivo, e o tempo dessa espera foi intencional. Jesus poderia ter ascendido imediatamente, pois já havia vencido a morte. O que mais haveria para provar? Mas ele esperou, e pediu que os discípulos esperassem, porque o plano nunca foi só ressurreição, mas ressurreição com poder, ressurreição com missão, ressurreição com espírito. Ele os chamou para esperar em Jerusalém, a cidade que o crucificou, a cidade pulsante de perigo, a cidade que encarna promessa e risco. Às vezes, Deus nos chama para esperar nos lugares difíceis, não para nos punir, mas para nos preparar, porque é na espera que nasce a verdadeira força. Como diz Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Existe um tipo de força que só brota na quietude, uma clareza que só surge na rendição.
e um fogo que só desce quando paramos de tentar acender nossa própria chama. Sejamos honestos. Esperar é difícil, principalmente quando sentimos o chamado e acreditamos estar prontos. Mas os discípulos precisaram confiar que o que estava por vir valeria a pena. E nós também precisamos confiar. Num mundo que exalta a velocidade, Jesus ainda nos diz: esperem, esperem no seu tempo, esperem na sua palavra, esperem até serem revestidos do poder. Porque se avançarmos sem o Espírito, podemos até ter a verdade, mas não o toque. Podemos ter a missão, mas não a conexão. Muitos cristãos se esgotam, não por desobediência, mas por prematuridade. Agem na empolgação, não na capacitação. E não podemos ignorar a simbologia das palavras de Jesus. Eles seriam revestidos de poder, não apenas tocados superficialmente. Revestidos, cobertos, imersos na presença de Deus. Porque a batalha que enfrentariam não seria superficial. Seria guerra espiritual. Não seriam perseguidos por quem eram, mas odiados pelo poder que carregariam. O Espírito Santo não apenas concede dons, ele dá ousadia. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos 1:8. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. A palavra grega para testemunha é mártis, de onde vem a palavra mártir. Jesus não estava suavizando a realidade. Ele os preparava para o custo que viriam a enfrentar, deixando claro que não precisavam de entusiasmo vazio, mas de ajuda verdadeira. Hoje, enquanto enfrentamos nossos próprios chamados, sonhos e visões do que Deus pode realizar em nossas vidas, a questão não é simplesmente: você está pronto para agir? Mas sim, você está disposto a esperar? Não um esperar passivo ou indiferente, mas uma espera cheia de esperança e expectativa. Assim como os discípulos, precisamos esperar em comunidade, em oração, em unidade. Não para fugir do mundo, mas para receber aquilo que o mundo não pode nos dar. E se os maiores movimentos de Deus na sua vida começassem justamente na quietude, e não na ação? E se o Espírito que você tanto busca está esperando que você pare de tentar fazer tudo sozinho? Jesus disse: espere, porque o que está por vir vale a pena. Quando chegou Pentecostes, aquele vento impetuoso encheu o lugar e línguas de fogo repousaram sobre cada cabeça. Ninguém se arrependeu de ter esperado. Ninguém disse: devíamos ter ido por conta própria. Porque quando o Espírito vem, ele faz em um instante mais do que conseguimos fazer em toda uma vida. Então, não avance sem ele. Não se precipite antes da graça. Não aceite um plano apenas bom quando o poder do céu está ao seu alcance. Espere, escute, ore, pois quando você estiver revestido de poder, o mundo reconhecerá. E o que começou no cenáculo não ficará apenas naquele lugar. Após a espera, o ensino, a revelação, a cura e o envio, aconteceu o inesperado. Um momento para o qual ninguém estava totalmente preparado, embora Jesus já o tivesse anunciado diversas vezes. Os discípulos estavam no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar onde Jesus chorou por Jerusalém, a cidade que o rejeitou. Agora, aquele solo carregava o peso do próximo capítulo da eternidade. Jesus, ressuscitado e glorificado, ergueu as mãos uma última vez, não para realizar um milagre, acalmar uma tempestade ou repreender um fariseu, mas para abençoar. Ele ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, foi elevado ao céu. Lucas 24, 50 a 51. E Atos 1, 9 completa. E quando disse isso, foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Não houve carruagem de fogo, trovão ou trombeta, apenas uma ascensão divina e silenciosa. O céu se abriu para receber seu rei, enquanto a terra observava, com olhos arregalados e corações apertados. Aqui está o mistério da ascensão. Embora fosse um fim, não era um encerramento. Era um novo começo. Jesus não os abandonou. Ele os posicionou. Não recuou, mas entronizou-se. Ascendeu não para partir, mas para reinar. E isso é fundamental, porque muitos de nós paramos na ressurreição. Celebramos a Páscoa, cantamos Ele vive e voltamos à vida de sempre.
Mas a igreja primitiva não parou no túmulo vazio. Eles olharam para o trono exaltado. Depois de ter feito a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nos céus. Hebreus 1:3. Sentar-se não é sinal de descanso, mas de autoridade. Significa que a obra foi concluída, o sangue foi suficiente e o rei está governando. A ascensão proclamou definitivamente que Jesus não é apenas Salvador, mas Senhor. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 9-11. Ele está sentado em glória, intercedendo por nós. Romanos 8:34. Preparando um lugar para nós. João 14, 3. E reinando até que todos os seus inimigos sejam derrotados. Salmo 110, 1. Voltemos ao monte. Os discípulos, em silêncio atônito, olhavam para o céu quando 2 anjos apareceram e disseram algo que divide a história. Aquele Jesus que foi levado de vocês para o céu voltará da mesma forma. Atos 1:11. Não era um simples adeus, mas uma promessa. A ascensão não foi o último olhar para Jesus, mas o prenúncio do seu retorno. As nuvens que o esconderam um dia se abrirão, e todo olho o verá. Não com mãos perfuradas em despedida, mas com uma espada na boca, fogo nos olhos e uma coroa na cabeça. Apocalipse 19. Antes de partir, ele os abençoou. O último ato do Jesus terreno. Ele não apenas ascendeu, mas falou vida sobre eles. Um ato sacerdotal, um gesto de pai. O mesmo Jesus que sangrou por eles, os ensinou, perdoou e os abençoou. E isso importa, porque muitos sentem que Jesus desapareceu da sua realidade. Vocês o seguiram, confiaram, adoraram, e agora os céus parecem silenciosos. Mas ouça, se ele parece ter ascendido além do seu alcance, ele não partiu sem deixar uma bênção, e ele não partiu sem uma data marcada para voltar. O que fazemos entre a nuvem e a coroa, entre sua partida e seu retorno? A resposta está em Atos 1:8. Pouco antes de subir, Jesus disse: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Este era o plano. Enquanto o Filho de Deus era entronizado no céu, os anjos redirecionavam o olhar dos discípulos para a terra. Por que vocês estão olhando para o céu? Vocês têm uma missão a cumprir. Jesus ascendeu para que seu Espírito pudesse descer. Ele partiu para encher o mundo através de vocês. Por isso a ascensão importa hoje. Não é só teologia, é convite. Não é apenas sobre o que Jesus fez, mas sobre o que devemos fazer agora. Vivemos entre a promessa e o cumprimento, entre Atos 1 e Apocalipse 22. E a maneira como vivemos hoje revela se realmente cremos em sua volta. Se Jesus está à direita de Deus, se ele vai voltar, se ele abençoou seu povo e os chamou para agir, por que ainda estamos esperando? Este não é tempo para conforto, mas para agir com poder. Não é tempo de olhar para o céu e esperar que ele conserte tudo. É tempo de ser suas mãos e pés no mundo que ele já redimiu. A ascensão foi o ato final do ministério terreno de Jesus, mas o primeiro ato do nosso chamado. A missão está em nossas mãos agora, não porque ele precisasse de nós, mas porque nos escolheu por amor. E assim partimos com poder, com propósito e com os olhos fixos não apenas na nuvem que o ocultou, mas na coroa que o aguarda, porque ele voltará exatamente como partiu. E quando isso acontecer, o céu não permanecerá silencioso. Por isso, viva como quem sabe que ele reina. Ande com a consciência de que ele observa. Sirva com a certeza de que ele está para retornar. Que sejamos encontrados fiéis, firmes entre a bênção que nos deixou e o som da trombeta que anunciará a sua vinda. E então, a nuvem se fechou, e o rei desapareceu da vista deles. Mas o que ele deixou não foi vazio, foi propósito. Não confusão, mas clareza. Não tristeza, mas força plena do Espírito. Aqueles 40 dias entre a ressurreição e a ascensão não foram meramente um intervalo. Foram um tempo de transformação profunda. A dobradiça que une a obra consumada na cruz à missão viva da igreja. Séculos depois, ainda ecoamos esses dias.
Não estamos diante de um túmulo vazio. Estamos correndo no poder que dali irradia. Pense nisso. Jesus poderia ter ressuscitado e subido ao céu imediatamente, mas ele escolheu ficar. Caminhou ao lado dos confusos, preparou café para os corações partidos, convidou Tomé a tocar suas feridas, encontrou seus discípulos trancados em medo e soprou sobre eles o espírito da coragem. Ele não provou apenas que estava vivo, mas que havia um novo jeito de viver, diferente, cheio de propósito e esperança. Num mundo marcado por dúvidas, divisões, medos e fracassos, esses 40 dias ressoam com mais força do que nunca. Nos mostram um Salvador que não é apenas ressuscitado, mas profundamente relacional. Vitorioso, sim, mas intencional, paciente, amoroso, que não desperdiça nenhum momento, nem mesmo os chamados entre tempos. Enquanto o mundo vê o número 40 como uma simples medida, o céu o contempla como um tempo sagrado. 40 dias de restauração, 40 dias de ativação, 40 dias de preparo para lançar o movimento mais poderoso da história. Agora a pergunta é: o que faremos com essa herança? Ele já demonstrou seu amor, já venceu a morte, já falou paz aos nossos medos, transformou nossos fracassos em missão, soprou seu espírito em nossas fraquezas e prometeu que voltará. O que nos cabe agora? Obediência, adoração e ousadia. O túmulo está vazio, o trono está ocupado, o espírito está disponível e a missão é urgente. Há alguém na sua vida que, como Tomé, espera um convite para crer. Um Pedro marcado pela vergonha, precisando ser restaurado e lembrado que Deus ainda o quer usar. Um discípulo desanimado, como o de Emaús, que não reconhece Jesus a seu lado. E uma multidão que ainda anseia ouvir o Evangelho, se perguntando se há algo além desta vida. E se você for a pessoa que Jesus quer enviar, se esses 40 dias não forem apenas história, mas profecia viva, se você for a continuação dessa narrativa, porque você é, este não é o fim do Evangelho, é o começo do seu capítulo. Então, onde quer que esteja, em qualquer ponto da sua jornada, lembre-se, o mesmo Jesus que saiu do túmulo entrou em corações. As mesmas mãos marcadas por feridas agora te capacitam com seu espírito. A mesma voz que acalmou tempestades e chamou os mortos à vida, te chama agora. Você não está esquecido. Você não está desqualificado. Você não está sozinho. Você está comissionado. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado pelo túmulo vazio, por não apenas ressuscitar, mas por voltar a andar entre os cansados, falar paz aos quebrantados e restaurar os que falharam. Jesus, louvamos não só pelo que fizeste, mas pelo modo como fizeste, com misericórdia, paciência e um amor que nos vê em nossos piores momentos e ainda nos chama para o melhor. Confessamos que muitas vezes paramos na ressurreição e esquecemos que havia mais. Esquecemos que tu ficaste para empoderar, comissionar e garantir que soubéssemos que éramos vistos, amados e enviados. Por isso, pedimos agora um novo sopro desse mesmo Espírito que inspirou o cenáculo. Agita nossos corações para a ousadia. Lembra-nos do poder que te ressuscitou e que vive em nós. Ensina-nos a caminhar com a mesma urgência, intimidade e propósito. Para os que se sentem como Pedro, envergonhados por suas falhas, lembra-lhes que tu fazes café da manhã para os quebrantados e ainda dizes: alimenta minhas ovelhas. Para os que se sentem como Tomé, imersos em dúvidas, lembra-lhes que aceitas perguntas e nos encontras nelas. Para os que se sentem presos pelo medo, atrás de portas fechadas, lembra-lhes que entras em nossos lugares escondidos e dizes: paz esteja convosco. Não queremos apenas crer num rei ressuscitado, queremos viver como se fosse verdade. Inflama em nós a paixão daqueles 40 dias. Que tuas últimas palavras sejam nossas primeiras prioridades. Que a grande comissão seja nossa convicção diária. Que sejamos uma geração que não só conhece a história, mas que a vive com tudo o que tem. Jesus, nos rendemos plenamente. Que teu Espírito nos guie, tua palavra nos ancora e tua missão nos impulsione.
e até o dia em que voltarás nas nuvens, que vivamos cada momento no poder da ressurreição e na urgência do teu chamado. Em nome poderoso de Jesus, amém.